posso, eu tô na grama, pisando na terra. A gente vai fazer a vivência daqui a pouco. Muitos me conhecem como empresária no ramo de semijoia. Amo a minha profissão como empresária, mas a minha paixão de coração mesmo é falar da respiração. Tá? Eu falo que toda a minha história, toda a minha vida, ela começa pela respiração. Eu tive depressão. Onde que eu mudo aqui, Érica? Eu de rede social? Muda para mim o próximo slide. Ah, tá. Sempre na direita. Tá. A minha história começa, eu me caso muito jovem, eu me caso com 16 anos. Na verdade, eu não casei, né? Eu fugi, né? Com 16 anos. Ah, você viu lá, né? No dia dos namorados. E como diz o ditado, no dia que eu fugi, não sei que por cargas d'água eu engravidei. Mas tá tudo bem. Não sei o que aconteceu no Fusca, né? Ainda bem que o Fusca não fala. E aí, eu saí de casa aos 16 anos, na verdade, e me casei com um homem 11 anos mais velho, com 27 anos. Então, quando eu fugi, eu engravidei, tive uma filha, e a filha faleceu depois de 13 dias. Então, ali começa já. Eu já tinha o desconforto, porque eu tinha perdido o meu pai com 12 anos. E para mim, na época, o meu porto seguro era o meu pai. Eu sempre me dei muito bem com meu pai e sempre tive conflitos com a parte da minha mãe. Então, a perda do meu pai foi o ponto-chave para mim sair de casa, vamos falar assim. Aí até eu brinco com o Joaquim, não sei se foi paixão, amor ou foi fuga mesmo, né? Então eu falo fuga mesmo. Foi uma forma que eu achei de me livrar de toda aquela situação. Mas, na verdade, eu saí de um problema e entrei em outro. Então, mudar a minha história através da respiração é mudar a minha vida. Então, eu saí de uma situação para uma situação completamente contrária. E eu não posso deixar de agradecer a minha família. Eu falo porque se eu estou aqui hoje, eu tenho muito apoio do meu esposo, que é o Joaquim, e aqui está a minha família. Aqui está a Amable, ainda tinha só uma filha, que é a Aurora, meu filho Pedro, meu filho Arthur, mas na verdade eu tive 3 filhos. Tá? A gente sempre, como diz na constelação, sempre honrar os 3 filhos. Né? Fui mãe de 3. E não poderia deixar de agradecer os meus mestres. Eu falo porque se eu estou falando aqui na frente hoje, isso não foi algo que eu aprendi em qualquer lugar. Eu tive oportunidades ímpares, que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Hermógenes, que foi o pioneiro da yoga no Brasil. Em 2003, quando eu diagnosticada com depressão, ele foi meu primeiro professor de yoga. Então ele foi o bambambam, ele que trouxe a yoga para o Brasil. Então eu falo que eu tive sempre a oportunidade de ficar com os grandes mestres. Sou pós-graduada pela USP com o professor Marcos Rojo, tive a oportunidade de conhecer, talvez vocês não conheçam, essa japonesa, Elisa Kosasa, ela é uma das pesquisadoras da mente e cérebro da USP e do Albert Einstein. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar por grandes mestres, então eu digo que eu nunca posso deixar de agradecê-los, porque se eu estou aqui hoje foi o conhecimento que fui buscando no decorrer da minha história, tá? E aí, bendita e abençoada depressão. Por que eu digo bendita? Porque se não fosse a depressão, eu não estaria aqui hoje falando sobre esse assunto. Né? Então, quando foi diagnosticada a depressão, eu estava com 30 anos de idade. E na época, quando meu esposo percebeu que eu estava com depressão, o que foi legal, porque na família dele, ele tinha muito caso de depressão, então foi fácil dele perceber que eu estava depressiva. Porque um dos primeiros sintomas da depressão é a insônia. Né? E aí eu passava noites e noites em claro, acordando 3 da manhã, chegando 4, 5, eu não dormia. Então foi um dos primeiros diagnósticos que ele percebeu e ele quis me levar para Goiânia para tratamento, que na época aqui não existia psiquiatra, no ano de 2000, foi no ano de 2000. Então eu fiz o meu tratamento psiquiátrico em Goiânia, durante 3 anos eu usei remédios de depressão, então eu usei Rivotril, eu usava Prozac, Frontal, Somalio e Sociam. Então eu tomava coquetéis de medicação. Era remédio para acordar, remédio para tirar a ansiedade, remédio para dormir, remédio para se manter, enfim, era um coquetel. Aí chegou em 3 anos de tratamento, o psiquiatra chamou meu esposo e falou, Joaquim, o que tinha na psiquiatria, sua esposa tomou o top de linha que tinha de lançamento, na época que lançou o Prozac ainda. Ele falou, ela vai ter que tomar remédios para depressão para o resto da vida. E foi o diagnóstico que foi fechado em mim, mas eu não aceitava que eu tinha depressão. Então, quando eu entrei na sala do psiquiatra, eu falei, o titular da fichinha é Joaquim Teodoro. Só que na hora que eu saio da sala do psiquiatra, eu falei, o titular da ficha, Adriane Faganello. Era realmente eu que estava com diagnóstico depressivo. Então, durante esses 3 anos, tratando com psiquiatra, uso de medicação, entrei com terapia com psicóloga, só que chegou nos 3 anos eu não tinha reação, eu não conseguia me libertar do medicamento, eu me tornei dependente do medicamento. Cada vez que tentava tirar a medicação, eu recaía. Cada vez que tentava tirar, eu recaía. E isso começou a me incomodar quando o psiquiatra chamou meu esposo e falou que eu tomaria remédio para o resto da vida. E aí foi que eu comecei a pesquisar, a fuçar.
Aí tudo que falava, na época não existia rede social, né? Era banca de revista. Então eu ia nas bancas de revista e comprava materiais sobre depressão. Tudo que falava de depressão falava desse negócio de yoga. Eu falei, esse negócio de yoga deve ser bom. Eu, de berço católico, na época era muito praticante, hoje não sou mais, mas na época eu era muito praticante, e eu tinha medo de praticar yoga, que eu achava que era coisa de outro mundo, de espíritas, enfim, eu tinha medo. E aí eu fui pesquisar e estudar e vi que o negócio era bem diferenciado. Foi aonde eu encontrei aquele senhor, que é o Hermógenes, em Goiânia, e eu comecei o meu primeiro curso de yoga. Eu fui igual assim, saí numa sala, num convite, fazer o curso de yoga, e cheguei lá, o curso não era para alunos, era para professores de yoga. E eu não sabia nem o que era yoga, e o curso era para professores. E o professor Hermógenes dizia naquela palestra, o tema da palestra, eu tenho meu certificado até hoje, é Saúde Sem Remédio. E o Hermógenes dizia que a cura estava dentro de cada um de nós. Que o remédio só iria remediar a doença. Que a pessoa que estava presa ao medicamento, aos remédios das drogarias, estava apenas criando dependência química, que não iria curar, que a cura estava dentro de cada um de nós. Então, o psiquiatra, uma semana anterior, eu tomaria remédio pro resto da vida. E um professor de yoga falava que remédio não curava, só remediava. A palavra remédio já diz que vai remediar, e que a cura estava dentro de cada um de nós. O que eu fiz? Eu comprei os livros do professor, eu comprei o livro Yoga para Nervosos e Autoperfeição da Hatha Yoga. E com os livros, naquela volta de Goiânia para Sinop, eu voltei de ônibus. E eu comecei a estudar o livro e procurei lá posturas que eram bom para quem tinha depressão. E eu montei uma pasta, e com essa pasta eu comecei a praticar yoga dentro do meu quarto, sozinha. E com 30 dias de práticas de yoga, treinando respiração e posturas, eu larguei os antidepressivos, que para a medicina era para o resto da vida. E aí, quando eu larguei os antidepressivos, eu precisava passar isso pro meu esposo. Eu falei, gente, eu era vigiada. Se eu tomava o Frontal depois do almoço, se eu tomava o Prozac de manhã, se eu tomava o Sociana, eu era vigiada, porque o depressivo ele tem essas coisas de não querer tomar remédio. Então, eu falei, agora eu tenho que contar pro meu esposo que eu não tomo mais remédio. Daí eu cheguei no Joaquim e falei, olha, tem... Você é louca! O psiquiatra falou que você vai tomar pro resto da vida. Eu falei, ele falou. Mas o professor de yoga falou isso, isso e isso. Aí ele parou, olhou dentro de mim e falou, que meus olhos são claros. E ele me acompanhava quando eu tomava remédio. Porque quando eu tomo antidepressivo, a pupila preta do olho, ela dilata. E eu não sabia que ele me vigiava o uso da medicação pela pupila dos meus olhos. Ele olhou, ele falou, realmente, a pupila do seu olho tá pequenininha. Aí eu falei, não, eu não tomo mais remédio e eu tô tomando chá de cidreira. E eu gostei que tem chá de cidreira. Né? Eu tomo chá de cidreira. Eu falei, mas eu não vou mais tomar medicação. Daí ele percebeu que realmente eu passei a dormir. Eu tava bem. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso trazer esse professor de yoga para Sinop, gente. Eu preciso. Sinop tem que saber que se respirar controla a ansiedade, se respirar cura a depressão. E eu trouxe o Hermógenes em Sinop em 2003. O senhor de 80... Você foi, né, Lili? 80 e... Acho que, na época ele tinha 89 anos. Eu trouxe ele no Caiali. Na época ninguém sabia nem o que era yoga. Eu bati de porta em porta. Eu consegui colocar, na época, acho que foi 50 ou 70 pessoas dentro do Caiali para mostrar para Sinop. Aí tudo bem. Mostrei para Sinop que yoga era bom. E cadê professor de yoga? Não existia professor de yoga. Não existia nem yoga, quanto mais professor de yoga. E aí eu ensinei tudo na época para a Márcia, da Physical Center, da academia, mas ela era professor de academia. Então, ao invés dela falar da respiração, ela falava muito do corpo físico, dos movimentos e tal. E o que eu aprendi lá com o Hermógenes não era isso. Era a consciência do ar que a gente respira, a consciência dos pensamentos. A minha vibe da cura era muito mais além que o corpo. Era a minha respiração e os meus pensamentos. E numa dessas idas e vindas, a Márcia precisou viajar e pediu que eu pudesse repor a aula para ela. E eu fui dar uma aula para a professora Márcia. E os alunos se encantaram. E o meu marido não deixava eu ser professora de yoga. Mulher minha não vai ser professora. Eu falei, vai eu, outra luta. Até que ele liberou, enfim. Moral da história. Me tornei professora de yoga. Fui estudar, porque como eu casei com 16 anos, eu não tinha formação de 2º grau. Eu queria ser pós-graduada, mas eu não tinha graduação. Aí eu comecei a estudar yoga e eu queria fazer o curso de pós-graduação. Aí eu fui fazer EAD, fiz ensino à distância, aí eu fiz o curso de pós-graduação com professores da USP, doutores, fui para a Índia, fiz especialização na Índia. Então, assim, me apaixonei por esse mundo, e aí e as pessoas acham que eu parei de dar aula de yoga por conta das lojas, mas em nenhum momento foi por conta das lojas. Eu parei de ministrar aulas por conta
de estar presa em sala de aula. Então, sempre quando eu tenho um convite igual esse da Érica, que é aleatório, posso agendar, posso marcar, eu tô dentro. Me chamou para palestrar, eu tô dentro, porque é a minha paixão. Porque eu não preciso ficar presa em sala de aula, mas eu posso repassar o conteúdo. E aqui vem a minha história, o porquê da mudança de vida que eu fiz agora, fazem um ano e meio, foi 2025, tá? Essa é a Adriane, 2018, e a Adriane agora. Eu perdi 12 quilos de gordura em 3 meses de tratamento. Porque depois que eu tive toda a melhora da parte emocional, eu descobri que eu tinha lipedema. Tá? Eu não sabia o que era essa doença, eu fui descobrir depois que fecharam o meu diagnóstico. E a partir do momento que eu aprendi a cuidar da minha saúde, foi quando eu decidi abrir a minha rede social. Tem alguém aqui que já me segue, tirando a Magda, que já falou que me segue. Já tem bastante pessoas. Então eu tenho uma página hoje que é Respire com Adriane. Todos os dias eu tento passar um pouquinho das minhas informações, dos meus conhecimentos. Tem dia que é mais corrido, tem dia que é menos corrido, mas conforme eu posso, eu estou multiplicando um pouquinho dos meus conhecimentos. Eu quero ver se futuramente eu vá para o YouTube fazer algo um pouco mais profundo. Por enquanto eu estou mais no superficial, tá? E aqui a gente vai falar da respiração. Então, o que mudou na minha vida a respiração? Quando eu descobri que eu tinha depressão, eu descobri que eu respirava errado. A minha respiração, ela era totalmente torácica, eu respirava aqui em cima no peito. Eu inspirava, isso aqui eu levantava, eu expirava, isso aqui baixava. E quando eu fiz as práticas com o professor Hermógenes, foi quando ele me falou que a respiração, ela tem que ser aqui embaixo no abdômen. Inspirar pelas narinas e expirar pelas narinas. Só o fato de eu me concentrar, de tirar o ar do peito e trazer para o abdômen, eu já desacelero os meus pensamentos. Olha que legal, porque como eu tive que parar para prestar atenção na respiração, eu desconecto dos meus pensamentos. E essa é a viradinha de chave da nossa cura emocional. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é aquela mente acelerada que fica pensando no futuro. O que é depressão? Depressão é a mente conectada com as emoções do passado. Então, a depressão é uma doença. Tem cura, correto? Ansiedade é um distúrbio psíquico. Não tem cura. Que legal. Ou você toma frontal, ou você respira. E aí eu optei em respirar, porque eu tomava frontal. Eu tomei durante 3 anos e ia tomar pro resto da vida. Se eu tivesse tomado pro resto da vida, eu acho que eu já tinha infartado. Porque estressada, agitada e pilhada, né? E aí os outros, eu não pratico yoga porque eu sou acelerada. Eu falo, mais que eu, porque eu sou mega acelerada. A minha mente não para de pensar. Tanto que esse evento, o Poder da Consciência, ele surge em junho, num sonho que eu tive, que eu queria voltar a multiplicar o conhecimento, mas não em sala de aula semanalmente. Foi quando eu desenvolvi o evento O Poder da Consciência para que isso voltasse de novo, para que as pessoas pudessem ter o conhecimento. Então, quando nós falamos de ansiedade, fique ciente que não tem cura. Mas o que tem de legal de ser ansioso? Eu vou falar que é todos, tá? Não vou pôr parênteses, não. Todo ansioso, todo empreendedor é ansioso. Tá? Então, o que é bom da ansiedade? Que você é uma mente que pensa. Você é uma mente que pensa no futuro. O que não é ansioso, que tá tudo bem. Ele tá lá ganhando seu salário, tá tudo bem. O patrão chama ele do lado, a crise tá feia, eu vou ter que baixar seu salário. Não, tá tudo bem, patrão, eu aceito. Tá tudo bem. Você entendeu? Então, assim, existe o lado negativo da ansiedade? Tem. Quando você não aprende a controlar. Aí, o que o yoga me fez? O que a respiração me fez? Eu aprender a lidar com a ansiedade. Eu não deixei de ser ansiosa. Eu aprendi a lidar com a ansiedade. Tá? Ser ansioso é bom. Tá? Porque não venho aqui só falar mal da ansiedade. Não, ser ansioso é bom. É mente criativa, é mente produtiva, é pessoa que quer desbravar, que quer crescer. Isso é ansiedade. É bom. Só que daí quando você passa do limite, é quando você se ferra. Aí quando você ultrapassa o limite, quando você perde o controle, quando você não se conecta com a respiração, você trabalha em excesso, a imunidade cai, a rinite alérgica chega. Entendeu? O exemplo, não, mas não é por mal, é que a gente gosta tanto do que faz que a gente pensa que a gente é de ferro. Você pensa que você vai dar conta porque eu amo o que eu faço.
O que é a doença de burnout? Não sei falar inglês. Lili, ajuda aí, burnout. É a pessoa que está desconfortável na área de trabalho que ela está atuando e ela desenvolve essa doença. Na verdade, não é burnout, na verdade, não existe. A pessoa está na função do que ela não gosta. Ela não está fazendo o que ela gosta. Porque se eu faço o que eu gosto, eu nunca vou adoecer. Esse é meu conceito. Se eu faço o que eu gosto. Mas para isso, eu preciso pôr o pé no freio. Porque mesmo que eu goste, mesmo que é lucrativo, eu preciso desacelerar. E é onde, às vezes, o ansioso, ele meio se perde nesse acelerar. É como um carro, eu acelero, mas eu preciso usar o freio. Eu preciso, mesmo que está gostoso. Porque o que é gostoso no ansioso? As novidades. Porque assim, a gente cria, vamos supor, Sobre o burnout, você, nas suas pesquisas, com certeza, às vezes já até chegou a essa conclusão. Eu achava também que quem gostava do que fazia, mas não sabia como controlar essa ansiedade, chegaria no burnout. Também entra no processo mecânico acelerado. Mas aí não é porque ela não gosta daquela profissão, é porque ela extrapolou. É aquilo que eu falei, é no acelerador e no freio, é no acelerador e no freio. Tá? Então, às vezes, é legal você ter um marido, você que é casado, um namorado, que ele te fala, você tá exagerando. E às vezes você fala, eu não tô, porque eu... Não, eu vou ter que ouvir, porque realmente eu estou exagerando. Tá? E a gente, é legal você estudar o ansioso, porque a gente chega num nível de você quer algo. Eu queria montar uma loja, eu montei a loja, ok? A loja tá montada. Aquilo ali para o ansioso já ficou sem graça. Perdeu a graça. Você quer algo novo. Qual que é o próximo? Tanto que as lojas estão montadas, eu falei que eu não vou mais abrir loja, chega, tá bom, não quero mais. Eu fui inventar o poder da consciência. Tá tudo organizado, o evento tá rodando, eu tô criando algo novo, entendeu? Porque aquilo já fica comum pro ansioso. Então, é esse cuidado que nós temos que às vezes ter. Porque o ansioso, ele perde esse controle, e aí ele vai sempre pelo impulso. E nós estarmos em movimento nos dá prazer. Nos dá prazer. Tá? Deixa eu pular aqui. Então, nós falamos da respiração na fase adulta, mas o que é legal? Nós aprendermos a olhar a respiração nas nossas crianças, porque é na infância que a gente percebe a respiração. Quem aqui baba no travesseiro? Oba, ninguém. Geralmente, pessoas que babam no travesseiro são pessoas que trabalham a respiração bucal. Elas não respiram pelas narinas, elas respiram pela boca. Tá? E é na infância que você desenvolve, muitas das vezes, a ansiedade, que você pode controlar já na criança. Aqui a minha neta, é filhinha da Amable, a Aurora, ela dormindo de boquinha aberta, e eu falo para vocês prestarem atenção nas crianças, porque esse diagnóstico da boquinha aberta é um diagnóstico de ansiedade futura. Tá? E essa ansiedade não tratada na criança vai desenvolver uma criança lá na adolescência, na pré-adolescência, isso vai dar um diagnóstico pesado. Porque se ela usar um baseado, se ela usar um álcool, ela vai se acalmar. Porque ela já é ansiosa, ela não foi tratada, e aí é onde que ela usa, tipo, eu digo para as mães, não diga para os seus filhos que droga faz mal. Porque você está mentindo para o seu filho. Porque se ele for ansioso e ele usar uma droga, ele vai apaixonar. Ele vai desacelerar. Porque na hora que ele tragar o cigarro, o que ele fez? Ele respirou. E quando ele respira, ele acalma. Fumante, o que você quer deixar um fumante pilhado e você tirar o cigarro dele? Aí por que ele acalma? Porque ele respirou. Tá? Só que o cigarro, ele está patrocinando a Souza Cruz. E nós podemos controlar a ansiedade sem patrocinar a Souza Cruz, né? Só através da respiração. E aí que tá a minha netinha aqui respirando. Aqui, parei, desculpa. Ela com a boquinha aberta, tem o som aqui do... Deixa eu ver, vê aí pra mim. Fazendo favor. O som. Se não deixa, eu pulo também por causa do horário. Tá escurecendo. Pode pular? A criança que dorme com a boca aberta, ela ronca, tá? Ela tem ronco. Ela não dorme bem, ela não tem qualidade de sono. Essa criança não vai ter qualidade no aprendizado. Ela vai para a escola e vai ser diagnosticada com TDAH. E muitas das vezes é somente observar a respiração. Então, por que eu ergo essa bandeira? Respire com a Adriane. Gente, se vocês souberem o que a respiração faz no ser humano, o que isso traz de importância nas vidas das pessoas, não é para minha vida. Eu vou pular aqui para a gente...
aqui dá 2 cliques. Questão para quem tem menino pequeno aqui, levanta a mão. Gaste o que for para tratar isso agora. Ela viu um vídeo do meu filho e falou, ele está respirando pela boca, o formato do rosto dele não era para ser assim, não sei o quê. Ela está tratando meus filhos, hoje eu fiquei impressionado, um filho meu mudou o rosto. Em 4 semanas de tratamento, o rosto de um dos meus filhos está completamente diferente. Abriu a arcada dentária, os dentes dele começaram a pastar tudo, assim, não tem mais dúvida, o que ele está fazendo. Aí hoje eu bati o olho nele e falei, se o dente voltou a fechar, voltou, regulou agora vai encaixar certinho, aí vai mexer na respiração. Vocês já viram o povo perturbando o Vini Júnior? Se o Vini Júnior tivesse passado por esse tratamento quando ele era criança, a face dele não seria do jeito que é. Porque uma pessoa que respira só com a boca muda completamente a face. Então tem que tratar a questão da respiração. Se não respirar pelo nariz, modifica o rosto. Chocante. Tá? Então, assim, parece algo insignificante a respiração. Aí saber que é através da respiração que nós controlamos as nossas emoções. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou acelerada, é porque eu não estou prestando atenção na minha respiração. Levanta o braço aqui. Quem hoje prestou atenção na respiração? Quem prestou atenção? É. Preste atenção que eu estava viva hoje. Tá? Estou aqui. Você entende que nós estamos num grupo de pessoas? A gente Nós estamos desconectados da nossa própria vida. Quando eu estou falando de respiração, eu estou falando de presença. A primeira coisa que fazemos quando nascemos? Chorar? Respiramos. A última coisa que fazemos quando morremos? Paramos de respirar. Então, quando falamos em qualidade de vida, nós estamos falando de qualidade de respiração. E qual é a qualidade da sua respiração? A minha é ruim. Você entende? Nunca prestei atenção. Então, quando eu estou... Por que adoecemos? Porque estamos desconectados. O que a palavra yoga transfere para o português? União. Porque aqui vocês veem a casca da Adriane. Dentro da Adriane existe uma mente. Mente que pensa o tempo inteiro. Às vezes, o que acontece com essa casca? Ela deita o corpo na cama, só que a mente não desliga. A mente não para de pensar. Sim. Como eu tenho as técnicas respiratórias, eu paro, eu deito, falo, Adriane, aí eu converso com a minha mente. O que você tem que entender? Que prestar atenção na mente é você conversar com o seu eu mais profundo. É você parar agora e prestar atenção no que a sua mente está pensando. Para aí, não, mas eu estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Mas para aí, Adriane, calma, respira, acalma. Presta atenção nos batimentos, coração desacelera. Ok, Adriane, isso é coisa que você vai resolver amanhã. Agora você vai dormir, então você vai se acalmar, você vai fazer uma oração, reza um santo anjo, reza um salmo. Você entende que você é uma segunda pessoa? Quando você entender que você é dualidade, que algo dentro de você fala por você, e que se você não educar esse ser que fala por você, que é a sua mente, você se perde nesse caminho. Então, a gente quer mudar o outro, né? Exato. Na verdade, o marido fecha a boca, você vai com a boca aberta. Na verdade, eu prestei atenção na minha respiração somente uma vez, quando eu tive crises, né? Quando eu tinha empresa ainda, eu comecei a ter crise De ansiedade. Faltava ar. Quando o ar não vinha, Sim. então não, você já se parecia que eu ia perder, eu ia morrer. E tem muitos Aí eu casos. fui no psiquiatra, toda crise era um Rivotril sublingual. Aí, Era o que estava me sarando. tá? Então, E aí você foi difícil. trata, não, você remedia, porque você não tratou a causa, né? A causa, ela fica... Agora, depois, vendi a empresa, tudo, tô mais leve, né? Aham. Mas às vezes, muitas vezes, ainda me dá. Olha só. A partir de hoje, Érica, eu vou dar uma alavancadinha por causa do horário. Tá escurecendo pro pessoal para fazer a prática lá. Lá tem iluminação ou não? Não, só tem ali não. Tá, eu vou só explicar aqui um pouquinho para nós irmos para a prática. Mas se abrir a janela aqui não dá Talvez a iluminação vá um pouco lá para fora, né? É que para mim não importa, eu digo por causa do grupo também, por causa do horário, tá? Nós devemos inspirar e expirar pelas narinas. Nada de soltar o ar pela boca, tá? Nós nascemos inspirando e expirando pelas narinas. Ah, mas não solta o ar pela boca? Daí você volta na natureza. O gatinho, o cachorro, a vaquinha, solta o ar pela boca? Não. O bebezinho que nasce no hospital, solta o ar pela boca? Não. Nós devemos inspirar e expirar pelas narinas. Nada de soltar o ar pela boca. Aqui eu coloquei um pezinho, 1 quilo de feijão lá, ó.
Aí, inspira, ergue o pezinho, expira, desce o pezinho. É isso que a gente vai praticar ali fora agora. Tudo bem? E aqui só rapidinho. Com licença, eu só queria entender para que eu existo na sua cara, enfeite. Sou um piercing gigante agora? Porque o bonitão agora resolveu usar a boca para fazer meu trabalho. Tá de sacanagem. Você tem um sistema de filtragem de última geração, tecnologia de ponta, aquecimento central e umidificador integrado bem aqui na cara. E resolve usar o quê? Um buraco que foi feito para mastigar e falar besteira. É brincadeira. Olha para mim. Eu protejo seus pulmões, produzo óxido nítrico para melhorar a oxigenação, ativo o sistema nervoso parasimpático que reduz o estresse e a ansiedade. Mas não, o bonitão prefere continuar respirando pela boca e ainda se diz profissional da saúde? É cada uma, viu? Sinceramente, quer um conselho? Dá um descanso para essa boca e me deixa trabalhar. E faz um favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo profissional da saúde. É uma dica para você ter de memorização as narinas como ferramenta da respiração. E nós vamos treinar um pouquinho na prática, porque é gostoso a gente estar falando e praticando. Tá? Então nós vamos lá para fora agora. Todos trouxeram toalha? Eu tenho